Olá! Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas, um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. A produção é do Núcleo de Marketing Institucional da FASB e a direção geral é do professor José Carlos Silva. Hoje vamos conversar com o coordenador do curso de Psicologia da FASB, Christian Morales, que vai nos explicar sobre o funcionamento da Clínica Escola de Psicologia. Professor Christian, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Professor Christian, começando nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse o que é a Clínica Escola de Psicologia. Muito bem, Janaína. A Clínica Escola de Psicologia é um espaço acadêmico voltado para onde a gente pode integrar a questão prática com a questão teórica, né? É onde os alunos vão fazer essa integralização do que é aprendido na academia. Ou seja, é onde a gente vai poder, na prática, mostrar ou exemplificar tudo aquilo que é aprendido nos bancos da faculdade. Então, o que a gente busca lá é fazer essa integração, né? É um espaço, hoje, um espaço onde a faculdade oferece aos alunos, para que eles possam justamente fazer essa questão de como seria na prática, ou como seria na sua vida profissional, né? É como se fosse uma antecipação desse processo profissional. Então, esse espaço proporciona exatamente essa questão dele se imaginar já num cenário profissional. E a grande questão, né, que é o diferencial de tudo, é que, na verdade, ele já presta um serviço à comunidade a partir dali, nesse espaço já destinado a essa integralização entre o processo teórico e a relação prática. Professor, a clínica oferece atendimento para crianças e adultos? Existe alguma restrição quanto à faixa etária para o atendimento ser realizado? Exatamente. A clínica trabalha com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Não há uma restrição etária, né? Em relação à idade, não temos uma restrição. Nós fazemos um processo todo para fazer a separação de quem, ou ver as demandas de quem vai ser atendido lá. Mas a idade não é um fator preponderante ou de exclusão ou de inclusão em relação ao atendimento. Quais os tipos de atendimento que são realizados na clínica escola? Lá nós realizamos os atendimentos familiares, né? Esses atendimentos familiares, por vezes, eles envolvem um processo de toda a família e alguns personagens ou alguns integrantes da família. E os atendimentos individuais nas clínicas, né? Hoje divididos em 3 clínicas. Nós temos a clínica psicanalítica, a clínica de teoria comportamental, cognitivo-comportamental e a clínica sistêmica, que vai trabalhar as questões familiares. O senhor poderia exemplificar essas clínicas para a gente? Pronto. As clínicas, elas são divididas, essas são 3 linhas teóricas, né, que a psicologia clínica trabalha, né. A divisão desses processos seguem linhas teóricas, né, essas linhas teóricas, elas seguem alguns preceitos, né. A psicanálise vai trabalhar muito o processo mais de pensamento em relação ao inconsciente. Esse inconsciente é um processo de vivências e de experiências. Então, a clínica psicanalítica tem voltado exatamente para essa questão. A terapia cognitivo-comportamental busca exatamente a análise desse comportamento e os pensamentos desse sujeito. E a outra questão, que é a linha teórica da sistêmica, né, que vai trabalhar um processo de conjunto, como se o paciente ele tivesse envolvido num processo maior que é a família, um contexto, né, trabalhando exatamente hoje todas as possibilidades e as diversidades de família, né. Queria que o senhor falasse como é realizar esse atendimento entre professor e acadêmico na clínica escola. Isso é importante, até para a gente entender como é que é o processo todo da clínica, né? Existe um serviço de triagem inicial, onde os sujeitos procuram o atendimento. A partir desse serviço de triagem, a gente seleciona para qual das clínicas esse paciente vai ser designado, certo? E como acontece? Esse paciente ele vai para as clínicas e a partir dali ele vai começar o processo de psicoterapia efetivamente. Os atendimentos eles são semanais, então toda semana esse paciente ele é atendido e toda semana o aluno tem um encontro com o seu supervisor. Então, uma vez por semana o acadêmico ele vai encontrar o seu supervisor e vai trazer exatamente as demandas, o que está acontecendo durante esse processo terapêutico. Ou seja, o paciente ele é atendido, ele só não encontrou o supervisor, mas ele está com o psicoterapeuta, que é um acadêmico de último ano da faculdade, e depois, posteriormente, esse terapeuta ele vai encontrar o seu supervisor, onde ele vai relatar o processo que está acontecendo do tratamento e como foi as últimas sessões, como está sendo essa semana, por exemplo, para esse paciente. E ali eles vão conjuntamente elaborando todo um processo da terapia, né? Como vai se dar esse encaminhamento desse processo todo.
Eu vejo que tem muitas crianças que precisam do atendimento, né? Aí os pais já procuram lá na clínica escola. Elas precisam passar pelo médico para poder ter esse encaminhamento, para poder passar pela clínica? Isso é importante. Ninguém precisa hoje de um encaminhamento externo para chegar até a clínica escola de psicologia. Você pode, por livre e espontânea demanda, né, ou só por vontade, procurar a clínica escola. Se você tem um ente na sua família que acha, que acredita que precise, né, você é um pai, você é uma mãe que está queria uma opinião, uma avaliação em relação ao seu filho, você pode procurar a clínica escola, vai ser avaliado um processo conjunto, né, entre pai, mãe ou responsável e essa criança, vão ser escutadas essas demandas e lá a gente vai fazer todos os encaminhamentos. É importante também a gente lembrar que, por vezes, nós também precisamos de ajuda externa, de outros profissionais. Ou seja, às vezes a gente tem pacientes que precisam de um processo de uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação neurológica, um auxílio da psicopedagogia. Então a gente faz alguns encaminhamentos externos também que vão contribuir no tratamento desses sujeitos. Professor, muitos telespectadores estão nos assistindo agora e têm interesse, né, em procurar pelo atendimento da clínica. Como ela deve proceder? Se eu reforçar. Pronto. Como falei aí já, então a gente pode pensar assim, ou um encaminhamento externo de alguém vai ser encaminhado, os serviços de saúde, já, como falei, reconhecem já o serviço, eles podem fazer esse encaminhamento. O Poder Judiciário tem feito muito dessa questão também, ou uma livre vontade. Muitas das situações, nós trabalhamos também com algumas situações que são prioritárias, né? Ou seja, a gente chega lá e avalia a demanda e a gente vê que é uma demanda que exige já um atendimento imediato. Então, a gente obedece também esse processo de demanda. É evidente que uma questão cronológica de tempo, né? Quem está mais tempo vai ser chamado antes, né? Mas um processo de prioridade também é levantado em relação a algumas demandas, principalmente algumas questões patológicas que a gente identifica já inicialmente, que necessitam de uma intervenção já, que esse paciente não vai poder esperar tanto assim, porque poderia comprometer até algumas questões maiores. Então a gente já antecipa esse processo da triagem e já realiza esses outros, já parte já para ele, para distribuição para as clínicas, e dentro da clínica ele já entra no processo de prioridade também. É importante lembrar também, assim, o serviço escola, então hoje, assim, a gente também auxilia, então, não só a questão do serviço, o paciente, ele entra pela clínica através do serviço de triagem, na triagem ele vai para as psicoterapias das 3 clínicas de atendimento, mas nós temos um outro serviço também, que é o serviço de acolhimento estudantil, que é o SAI, que acontece também, realizado também pelos psicoterapeutas também, de último ano também do curso. Ele acontece de segunda a sexta-feira também, em regime de plantão no turno da tarde, né? O que é esse serviço de acolhimento? Então, ele acontece hoje para os nossos acadêmicos da Faculdade São Francisco de Barreiras, exceto por uma questão de ética profissional, os alunos de psicologia não podem ser atendidos pelos próprios colegas. Porém, todos os outros cursos de graduação da faculdade são acolhidos, então, pelo serviço de acolhimento estudantil. Ele acontece de segunda a sexta, na parte da tarde só, e é um serviço de plantão. Ou seja, os nossos acadêmicos, eles podem chegar lá a qualquer momento da tarde, sem agendamento, não precisa ter agendamento, nem marcação de hora, nada. Eles vão chegar lá e, por uma questão individual, de uma demanda, de um sofrimento, de uma angústia, algo assim, ele vai poder ser acolhido já, vai ser atendido sem marcação, sem espera, sem nada. No SAI, nós temos um convênio que nós atendemos e acolhemos algumas demandas do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, aqui de Barreiras, onde, através de um convênio, nós auxiliamos também os alunos também lá do IFBA, que passam exatamente por essas questões que eu falei, assim, que às vezes estão passando por algumas dificuldades na vida, e essas dificuldades estão afetando exatamente esse rendimento, né? Tanto vai se representar numa dificuldade no aprendizado desse sujeito, como nas suas relações, dentro da faculdade, ou dentro do Instituto Federal, ou nas suas casas. Professor, onde está localizada a Clínica Escola de Psicologia e o telefone? Muito bem. Clínica Escola de Psicologia, ela fica na rua 21 de setembro, subindo a Rua da Feira, pertinho da Praça da Maçonaria, bem no centro de Barreiras, subindo a Rua da Feira. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17. Para as inscrições de qualquer horário, qualquer dia da semana, podem ser feitas as inscrições. Passa lá com o documento de identidade, comprovante de residência, e vai poder fazer a sua inscrição gratuitamente. Isso é importante. Nenhum dos serviços da Clínica Escola de Psicologia, ele tem qualquer tipo de taxa ou de valor simbólico, não há absolutamente nada. Então, faz a sua inscrição, aguarda o contato telefônico, a gente vai fazer um contato telefônico para fazer a marcação e o agendamento do primeiro atendimento, que é o serviço da triagem. Professor Christian, obrigada pela sua participação no nosso programa. Esperamos que em outras oportunidades. À disposição sempre.
E o programa Entre Linhas está terminando. Hoje recebemos o coordenador Christian Morales, que explicou sobre o atendimento da Clínica Escola de Psicologia da FASB. E o nosso programa fica por aqui. Até a próxima edição. Abraços e até logo!